O milionário descobre que a mendiga negra que casou é a chave para seu futuro. Gabriel Almeida era o rosto do sucesso, CEO de uma das maiores empresas do país, vestido com ternos impecáveis, sorriso seguro e olhar frio que parecia cortar aço. Mas por trás daquele império de vidro e aço, uma verdade pulsava em seu peito: a pressão esmagadora de uma tradição familiar antiga e cruel. A regra era simples, mas impiedosa: casar até os 35 anos, ou perder uma herança milionária que poderia mudar sua vida para sempre. Ele tinha semanas para cumprir o prazo, sem noiva, sem saída. Até que num dia cinzento de chuva fina, Gabriel topou com Sofia Mendes. Ela não era nada daquilo que o mundo dos Almeida considerava digno. Uma vendedora batalhadora que carregava no olhar a força dos que vivem na corda bamba, sustentando família com esforço que parecia arrancado à força da vida. A roupa surrada, as mãos calejadas, o sorriso que, apesar da dureza, não desaparecia. Era a imagem oposta ao mundo de luxo do empresário. Gabriel viu nela uma solução insana. Casa comigo por 1 ano. R$ 1 milhão. Sem amor, sem complicação. A proposta caiu como uma bomba em Sofia. R$ 1 milhão. Era dinheiro suficiente para tirar sua mãe do hospital, garantir o futuro dos irmãos, dar uma vida decente para seus filhos. Ela hesitou, mas o aperto no peito pesava mais que o medo do desconhecido. Aceitou. A cerimônia foi rápida, fria, e um espetáculo sombrio para os olhos dos curiosos no tribunal. Mal sabiam eles que aquele pacto frio escondia algo estranho, algo que faria até mesmo as pedras daquela cidade sussurrarem segredos. As primeiras semanas foram um exercício de paciência. Conversas rápidas, silêncio pesado no apartamento moderno que Gabriel relutava em dividir. Mas algo começou a mudar. Sofia trouxe risos que não pertenciam àquele mundo, pequenos gestos de humanidade. O brilho nos olhos que deixou Gabriel inquieto. Ele se pegava pensando nela durante o dia, tentando entender por que aquela mulher simples mexia tanto com uma alma rígida e calculista. Numa noite, o ambiente mudou. Com o apartamento iluminado pela luz tremulante das velas, num silêncio que só permitia o som dos corações pulsando forte, Gabriel falou. Voz baixa, tremendo na intensidade do que sentia. Sofia, eu sou feliz ao seu lado. Me peguei apaixonando, e isso me assusta. Ela o olhou surpresa, pulsação acelerada, e confessou o mesmo medo, o mesmo sentimento inesperado. O mundo deles, até então tão distante, começava a se fundir. Mas quando a esperança parecia brotar, um segredo escuro emergiu do passado de Sofia. Algo sombrio, que ameaçava despedaçar tudo. Rumores, olhares desconfiados e um perigo invisível que rondava atrás de suas costas. Um mistério morto-vivo que carregava no silêncio das noites frias. A dúvida ficou no ar. Aquele laço estranho resistiria ao que vinha pela frente? Ou todo o castelo de cartas desmoronaria, levando junto os sonhos frágeis que tinham começado a construir? O que mais Gabriel não sabia era que Sofia, a vendedora pobre e desconhecida, guardava uma chave. Talvez a chave para seu futuro. Só que nem todo segredo quer ser revelado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, e o coração de Gabriel batia em descompasso. O que ele havia confessado a Sofia, uma pequena parte de sua verdade, parecia agora um sussurro insignificante, diante do que estava prestes a acontecer. Eles estavam diante do precipício de um novo começo, quando o inesperado se abateu sobre eles. Na manhã seguinte, um barulho estrondoso ecoou pelo apartamento. A porta da sala se abriu violentamente e um homem se lançou para dentro. Era um cara de terno escuro, com um semblante sério e um aspecto ameaçador. O olhar dele era afiado como uma faca. No instante em que Sofia e Gabriel se viraram, o desconhecido disparou acusações. Os olhos penetrantes, cheios de um pavor que fazia o estômago de Gabriel se revirar. Sofia Mendes, você é um fujão. Você não deveria estar aqui. Ele gritou, com uma voz que parecia rasgar o ar. Gabriel, confuso, fechou os punhos numa mistura de raiva e proteção. Quem é você? Gabriel perguntou, avançando. A atmosfera se tornava pesada. Sofia, agora pálida como um papel, recuou. O olhar marcado por um medo profundo. Eu sou o homem que você tentou enganar. O desconhecido olhou para Gabriel. E não se engane, essa mulher é muito mais do que você pode imaginar. O que está em jogo não é só R$1 milhão. Ela se virou, a incredulidade em seu rosto explodindo em 1000 pedaços, enquanto uma lágrima escorregava por sua bochecha. O que você quer dizer com isso? O tom de sua voz tremia, e havia desespero, miséria em seu olhar. O homem passou a mão pelo cabelo desgrenhado, como se quisesse recuperar o controle. Houve um incêndio na sua antiga casa, Sofia, e as suas mãos não estão limpas. Você manteve um segredo que é um veneno. Eles estão atrás de você. Cada palavra era como uma pancada na cabeça. De Gabriel. Gabriel sentiu uma onda de choque. Quem era Sofia realmente? Ele tinha se apaixonado por uma estranha, uma mulher que havia lhe mostrado um novo mundo, e agora a fachada dela parecia desmoronar. O chão se movia sob seus pés. Sofia ficou paralisada, 2 mundos colidindo em sua mente. Eu não podia saber. Eu só queria deixar isso para trás. Seu corpo tremia, e o desespero estava explícito. O homem olhou para Gabriel, observando suas expressões de confusão e preocupação. Você realmente acha que alguém da sua posição vai conseguir proteger essa mulher? Ela é um alvo, e eu estou aqui para tirá-la disso. Gabriel se sentiu puxado para a tempestade, uma camada de proteção abrindo fendas. Ele queria a verdade. Mas saber a verdade significava mergulhar em um abismo escuro, onde a vida de Sofia poderia nem ser o que parecia. O que você quer dizer com alvo? Uma pergunta à beira do precipício, enquanto sua mente batalhava para assumir o controle. Seus segredos vão te consumir, Sofia. O passado não fica em silêncio para sempre. Ele respirou fundo, como se estivesse esperando um desfecho. E o seu relógio está correndo. Você precisa decidir, aliado ou traidor. O silêncio tomou conta da sala, como um manto que sufocava. Gabriel e Sofia trocaram olhares, uma mistura de dúvida e terror. O desafio estava lançado. Seguir adiante com tudo o que significava aquela união, ou enfrentar os demônios que estavam claramente à espreita. Uma escolha estava em jogo. E ao fazer a escolha, o que mais eles arriscariam perder? O sopro gelado do passado batia à porta. E o futuro nunca parecera tão incerto.
O silêncio na sala parecia pesado. Gabriel e Sofia trocavam olhares intensos, cheios de dúvidas e medos. O homem de terno escuro mantinha-se firme, desafiando-os com um olhar impiedoso. Seus segredos vão te consumir, Sofia. O passado não fica em silêncio para sempre. E enquanto suas palavras pairavam no ar, um estalo cortou o ambiente. O telefone de Sofia começou a tocar, vibrando freneticamente em cima da mesa. O som agudo soou como um alarme em meio à tensão. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. É minha mãe, murmurou, com voz trêmula, enquanto seus dedos hesitavam sobre a tela do celular. Não atende, Gabriel ordenou. Mas era tarde demais. Com um toque nervoso, Sofia aceitou a chamada. Mãe, sua voz estava carregada de expectativa, mas logo a expressão dela se transformou. Os olhos se arregalaram e uma onda de pânico tomou conta de seu rosto. Filha, eles estão aqui. Eles sabem onde você está. A voz na linha estava desesperada. O coração de Gabriel disparou. Esta conversa não era sobre um passado qualquer. Era uma questão de vida ou morte. Sofia ficou estática, como se o mundo tivesse congelado ao seu redor. O que você quer dizer? Ela quase gritou, enquanto uma lágrima escorregava por sua bochecha. Gabriel, confuso, tentou entender a situação. Ele queria proteger Sofia, mas agora parecia que também estava enfrentando um inimigo invisível. O que está acontecendo, Sofia? Ele perguntou, sua voz cheia de urgência. Mas ela não podia responder. A conversa continuava, cada palavra da mãe um golpe na barriga. O carro, eles estão à espreita. Não posso sair. Você precisa vir logo. A linha se cortou abruptamente e Sofia olhou para Gabriel, a expressão dela marcada pela desolação. Ela está em perigo, Gabriel. Com um impulso, ela começou a pegar suas coisas. Eu preciso ir até ela. Espera, você não pode sair desse jeito. Mas a preocupação se misturava à determinação nos olhos de Sofia. Era como se tudo o que ela havia escondido até aquele momento estivesse à beira de se revelar. Nesse instante, o homem de terno tomou um passo à frente. Você precisa entender, Sofia. Eles não têm compaixão. Se você sair, é o fim. As palavras ecoavam como um aviso, mas a decisão de Sofia parecia firme. Eu não posso deixar minha mãe. Eu não posso. Ela quase gritou, parecendo uma criança. Perdendo a esperança em meio ao caos, Gabriel e a tensão do ambiente eram observadores silenciosos e impotentes. O homem olhava bem nos olhos de Sofia, como se pudesse ver seu coração. Se você sair, talvez não volte. E se voltar, isso significará que eles a encontraram. Você acredita nisso? A pergunta pairou pesada, mas o que ele disse a seguir fez o estômago de Gabriel virar. E se eu dissesse que sua mãe pode ter um papel bem maior no que você imagina? Que essa história toda, esse deslize, pode ser mais pessoal do que o que você está disposta a aceitar? Sofia se encolheu, confusa. Gabriel se aproximou, um nó se formando em sua garganta. Do que você está falando? A voz de Sofia estava cheia de dúvida, enquanto ela olhava para o homem. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Você não é a única que carrega segredos, Sofia. Sua mãe, ela estava relacionada a um negócio muito maior. O que aconteceu com você é apenas a ponta do iceberg. Eles a querem por razões que você não pode imaginar. O mundo de Sofia virou de ponta cabeça. Não pode ser. Minha mãe nunca falou sobre isso. E se eu te dissesse que ela tem uma ligação direta com a sua herança, Gabriel? O homem se voltou para Gabriel, um smirk cruzando os lábios.
Um segredo que pode deixar tudo isso aqui em ruínas. Uma herança que não é dele, mas da Sofia. E com essas palavras, como se um raio tivesse atingido o chão, tudo desmoronou. Sofia e Gabriel trocaram um olhar, cheios de horror. Qual era a verdadeira conexão de Sofia com aquele mundo que eles estavam tentando evitar? E o que mais estava à espreita, prestes a se revelar? O passado não estava apenas batendo a porta, ele estava se infiltrando em suas vidas, a cada palavra, a cada segredo. E agora, tudo estava ameaçado. O que eles fariam? O tempo corria e a verdade, em sua forma mais devastadora, estava apenas começando a vir à tona. O passado não estava apenas batendo a porta. Ele estava se infiltrando em suas vidas. Gabriel encarou Sofia, e a tensão na sala carregava um peso insuportável. O homem de terno escuro tinha jogado uma bomba que deixou todos em estado de choque. Enquanto as revelações pendiam no ar, o telefone de Sofia começou a vibrar novamente, interrompendo o clima tenso. Ela olhou para a tela. "É minha mãe de novo", disse, a ansiedade visível em seu rosto. Gabriel sentiu o coração na garganta. "Atenda", ele implorou, esboçando um passo à frente, mas Sofia hesitou, a insegurança a consumindo. Com um toque nervoso, ela aceitou a chamada, e a voz da mãe veio como um eco distante. "Sofia, você ainda está com ele? Você precisa se afastar. Não confie nele." A voz estava entrecortada, repleta de desespero. E uma sensação de terror dominou a atmosfera. "Quem você quer que eu não confie?" Sofia perguntou, a urgência enredando suas palavras. O homem de terno escuro se aproximou, mas Gabriel, impulsionado pela inquietação, se posicionou entre eles, olho no olho com o visitante. "Calma, isso é uma conversa familiar." "Familiar?" O homem respirou fundo, mas não. Desviou o olhar. "Não se esqueça de quem você realmente é, Sofia." A frase ociosa se instalou entre eles, fria como uma lâmina. Ela estava paralisada, desmoronando sob a pressão. "O que você quer dizer com isso?" "Um fujão no meio da guerra", ele respondeu, o sarcasmo transparecendo nas palavras. "E você ainda acha que pode viver como uma mulher comum? Você é parte de algo muito mais profundo, e eles não vão deixar você ir." As palavras ecoaram na mente de Gabriel, como um tambor distante. O que aquele homem sabia que Sofia não lhe contara? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Mas antes que pudesse formular qualquer outro pensamento, um grito cortou o ar. A porta do apartamento se abriu com uma força avassaladora. Um grupo de homens armados irrompeu e o pânico tomou conta. Sofia gritou e seu coração se apertou ao ver os rostos mascarados. Gabriel puxou Sofia para trás, instintivamente, enquanto a balbúrdia tomava conta. "É ela! Peguem!" Um dos homens gritou, e o tempo parecia parar enquanto Sofia se afastava, apavorada. A realidade se torcia em um pesadelo. Gabriel fez o que qualquer um faria. Protegeu a mulher que amava. Ele avançou, mas uma mão de ferro o empurrou. Os homens exigiram que Sofia se entregasse. Gabriel lutou contra eles, mas a quantidade e a intensidade eram esmagadoras. Desesperada, Sofia olhou para ele, e seu olhar estava cheio de dor e confusão. "Eu não sei o que está acontecendo. Me ajuda!" Mas então, em um momento que desafiava a lógica, o homem de terno avançou e puxou um cartão do bolso. "Espere!" As palavras que vieram de sua boca pareciam um grito em meio à tempestade. "Eu tenho uma solução." O grupo de homens hesitou, e a tensão chegou ao limite. O homem de terno olhou diretamente para Gabriel. "Se você realmente a ama,
Faça o que eu digo. Entregue isso a ela. Ele disse, enquanto empurrava o cartão em direção a Sofia. É sua única chance. O papel deslizou nas mãos de Sofia, e os olhos dela brilharam com a incerteza. Mas o que estava escrito era um endereço, um lugar que a faria entender tudo. Algo dentro dela se quebrou ao perceber que estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. Se você não for, eles vão vir atrás de você e da sua mãe, e então mais segredos serão revelados. O homem de terno sussurrou. O silêncio envolveu a sala, o medo a encerrando. Gabriel estava preso em um dilema, os instintos a gritar em um mar de incertezas. Sofia olhou nos olhos dele, aprendendo a pesar cada decisão. O que eu faço, Gabriel? Sua voz estava à beira da quebra. A pergunta pairou no ar, e o destino deles estava prestes a mudar de maneira irreversível. O que realmente aguardava no endereço? E a verdade sobre Sofia, o passado que ela tentava fugir, finalmente se revelaria? O futuro, antes iluminado por um amor crescente, agora era um labirinto de incertezas perigosas. E o tempo estava correndo. O silêncio ainda pairava no ar, quando Sofia segurou o cartão em suas mãos trêmulas. O endereço parecia brilhar como um farol, mas sua mente fervilhava em caos. O que eu faço? Gabriel. Sua voz estava à beira de um desespero palpável. Os homens armados a cercavam. A tensão era palpável. Gabriel olhou para o homem de terno, depois para Sofia. Você precisa decidir, Sofia. Sua mãe pode estar em perigo, mas esse endereço, o que ele pode significar? Ele sentia sua própria respiração acelerar. Um desejo profundamente enraizado de proteger, mas também de compreender. O homem de terno, ainda em pé na porta, ampliou sua postura, como um predador que esperava o momento certo para atacar. A escolha é sua, mas não se esqueça, os segredos têm um jeito doloroso de se revelar. Vá ao endereço, e você verá o que realmente está em jogo. No entanto, antes que Sofia pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando. Ecoou pela sala, unindo-se ao toque agudo de vozes atordoadas. Gabriel, instintivamente, virou-se para ver o que estava acontecendo. A janela do apartamento se estilhaçou de uma forma abrupta, e uma figura apareceu, deslizando através do espaço aberto. O homem armado entrou em cena. A visão era chocante. Um dos homens que antes estava fora, um rosto familiar para Gabriel. O homem que ele pensou que ia proteger Sofia, agora parecia um traidor em um roteiro impossível. Eu não vou deixar que você leve Sofia. Não enquanto eu estiver vivo, gritou ele, não dirigindo a palavra a ninguém em particular. Sua presença agora, uma tempestade em plena calmaria. Sofia tremeu. O que está acontecendo? Quem é ele? Ela olhou entre Gabriel e o recém-chegado, os olhos amplos como um animal encurralado. Ele é um traidor. O homem de terno gritou, apontando. A situação descambou em caos. As vozes se sobrepuseram enquanto os homens armados trocavam insultos e ameaças. Gabriel sentiu-se perdido. Cale-se! Gritou um dos homens armados, girando sua arma. Sofia levou a mão aos lábios, os olhos arregalados. Gabriel se posicionou entre ela e o tumulto, seus instintos lutando contra a lógica. Você não vai machucar ninguém, ele disse, a voz firme. Isso termina aqui. Mas o clima era de guerra, riso no horror alheio. E então, como uma tempestade que não pode ser contida, tudo aconteceu rápido demais. O homem que Gabriel reconhecia como amigo virou a arma em direção ao homem de terno. Se você sair, ela vai sofrer. Você sabe disso.
O escolhido se preparava para discutir, mas antes que pudesse articular mais que palavras hostis, um disparo ecoou na sala. Ele atingiu o chão e um grito de dor rasgou a atmosfera. Era Sofia. O tempo paralisou enquanto Gabriel olhava horrorizado para ela. A expressão em seus olhos foi um misto de choque e confusão. O impacto da bala a lançou contra a parede, e a cena era um turbilhão de sons e gritos. "Sofia!" Gabriel gritou, correndo em direção a ela, cada batida do coração ressoando na dor. "O que você fez? Não!" Mas antes que ele pudesse alcançá-la, o homem de terno olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de raiva e compaixão. "A verdade não é o que você pensou. Está tudo conectado." Gabriel parou, o mundo girando ao seu redor. "Como assim? Que verdade?" E quando o olhar de Sofia se apagou, a dor em seu peito se transformou em terror. A última coisa que ouviu foram as vozes distantes, o eco de uma vida que virava de ponta cabeça. "Você precisa entender", o homem de terno sussurrou, apenas para Gabriel. "Sofia é mais do que seu passado. Ela é a chave para muito mais do que a herança. É a chave para a sobrevivência de muitos." O desespero substituiu a esperança na mente de Gabriel. Ele olhou para Sofia, sua visão cada vez mais nublada, e no meio da guerra, o sussurro final ecoou. "Escolha, Gabriel. Escolha o que realmente importa." O futuro se desfez em um mar de incertezas, e enquanto a confusão dominava, ele percebeu que a verdade e os segredos mais profundos estavam prestes a desmoronar todo o seu mundo. E agora nada faria sentido novamente. Alguma coisa dentro dele começou a perceber que a escolha era mais do que ele poderia suportar. E a única certeza era que o tempo estava definitivamente se esgotando. O silêncio ainda pairava no ar quando Sofia segurou o cartão em suas mãos trêmulas. O endereço parecia brilhar como um farol, mas sua mente fervilhava em caos. "O que eu faço, Gabriel?" Sua voz estava à beira de um desespero palpável. Os homens armados a cercavam. A tensão era palpável. Gabriel olhou para o homem de terno, depois para Sofia. "Você precisa decidir, Sofia. Sua mãe pode estar em perigo, mas esse endereço, o que ele pode significar?" Ele sentia sua própria respiração acelerar. Um desejo profundamente enraizado de proteger, mas também de compreender. O homem de terno, ainda em pé na porta, ampliou sua postura, como um predador que esperava o momento certo para atacar. "A escolha é sua, mas não se esqueça, os segredos têm um jeito doloroso de se revelar. Vá ao endereço e você verá o que realmente está em jogo." Mas antes que Sofia pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando ecoou pela sala, unindo-se ao toque agudo de vozes atordoadas. Gabriel instintivamente virou-se para ver o que estava acontecendo. A janela do apartamento se estilhaçou de uma forma abrupta, e uma figura apareceu, deslizando através do espaço aberto. O homem armado entrou em cena. A visão era chocante. Um dos homens que antes estava fora, um rosto familiar para Gabriel. O homem que ele pensou que ia proteger Sofia, agora parecia um traidor em um roteiro impossível. "Eu não vou deixar que você leve Sofia, não enquanto eu estiver vivo!" gritou ele, não dirigindo a palavra a ninguém em particular. Sua presença agora, uma tempestade em plena calmaria. Sofia tremeu. "O que está acontecendo? Quem é ele?" Ela olhou entre Gabriel e o recém-chegado, os olhos amplos como um animal encurralado. "Ele é um traidor!" o homem de terno gritou, apontando. A situação descambou em caos. As vozes se sobrepuseram, enquanto os homens armados trocavam insultos e ameaças. Gabriel se sentiu perdido. "Cale-se!"
gritou um dos homens armados, girando sua arma. Sofia levou a mão aos lábios, os olhos arregalados. Gabriel se posicionou entre ela e o tumulto, seus instintos lutando contra a lógica. Você não vai machucar ninguém, ele disse, a voz firme. Isso termina aqui. Mas o clima era de guerra, riso no horror alheio. E então, como uma tempestade que não pode ser contida, tudo aconteceu rápido demais. O homem que Gabriel reconhecia como amigo virou a arma em direção ao homem de terno. Se você sair, ela vai sofrer. Você sabe disso. O escolhido se preparava para discutir, mas antes que pudesse articular mais que palavras hostis, um disparo ecoou na sala. Ele atingiu o chão, e um grito de dor rasgou a atmosfera. Era Sofia. O tempo paralisou enquanto Gabriel olhava horrorizado para ela. A expressão em seus olhos foi um misto de choque e confusão. O impacto da bala a lançou contra a parede, e a cena era um turbilhão de sons e gritos. Sofia! Gabriel gritou, correndo em direção a ela, cada batida do coração, ressoando na dor. O que você fez? Não! Sofia caiu ao chão, e enquanto Gabriel se agachava perto dela, uma onda de nostalgia o atingiu. O olhar dela começou a se apagar, e em meio ao desespero ele viu algo em seus olhos. Não apenas confusão, mas uma compreensão crescente. Gabriel, eu sei quem eu sou. Não fala assim. Você vai ficar bem, ele gritou, a voz embargada. Mas enquanto suas palavras soavam vazias, algo dentro dele começou a perceber que essa revelação poderia mudar tudo. Ele agarrou suas mãos, sentindo a frieza dela. O homem de terno, ao fundo, ficou paralisado. Ninguém se movia. É verdade, eu era parte de uma organização que envolve mais coisas do que percebi, Sofia murmurou, seu olhar perdido. E minha mãe não é quem você pensa. Ela foi quem armou tudo isso. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem da terno começou a sorrir. Um sorriso que fazia seu estômago revirar. Viu? Eu te disse que há segredos a serem revelados. E essas verdades, elas são mais perigosas do que você pode imaginar. O mundo parecia desabar. Como assim Sofia estava ligada a tudo isso? Ele a amava, e agora ela era parte de um jogo muito maior. Ele olhou para ela e tudo o que havia construído estava prestes a ruir. Havia algo no jeito dela que não se encaixava mais, algo que estava faltando. De repente, um barulho intenso mais uma vez quebrou o silêncio. Um carro se aproximou em alta velocidade, freando em frente ao prédio. As portas se abriram e homens em uniforme saíram em disparada, prontos para invadir. Gabriel congelou, a adrenalina correndo em suas veias. Sofia, temos que ir, gritou Gabriel. Mas quando olhou para ela, já não havia mais aquela expressão vulnerável. Havia um brilho em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Determinação e um firme propósito que o aterrorizou. Não podemos fugir. Eu tenho que encarar isso. Ela respondeu, levantando-se lentamente, mesmo atrás do sangue que manchava seu vestido. Eu sou quem eu sou e não posso continuar vivendo na sombra. O tempo parecia parar enquanto Gabriel olhava para a mulher que ele achava conhecer, mas que agora parecia uma estranha. O passado não era o que pensavam. A cada segundo que passava, ele sentia que a verdade estava prestes a emergir. Algo que mudaria não só a vida deles, mas o destino de todos ao seu redor. A situação se tornava mais crítica. Ele estava na seção errada do filme de sua vida. Sofia, espera. Mas a decisão dela já estava tomada. E enquanto um dos homens entrava à força, uma explosão de desentendimentos estava prestes a ocorrer. Você vai se juntar a mim ou não? A voz dela soou firme, quase desafiadora. Enquanto isso, os passos dos homens armados ecoavam pela sala, criando uma tensão quase palpável. Estava prestes a começar uma batalha que podia levar as verdades mais profundas à luz.
E agora, ele tinha que decidir, ao lado de quem ficaria. O futuro se tornara um labirinto de segredos, e a única certeza era que as consequências dessa escolha iriam reverberar em todas as suas vidas. O que estava por vir? Gabriel sentiu seu coração acelerar, e a última coisa que ouviu foi o estrondo da porta se abrindo. E com isso, a verdade se tornava uma tempestade incontrolável. O silêncio ainda pairava no ar, quando Sofia segurou o cartão em suas mãos trêmulas. O endereço parecia brilhar como um farol, mas sua mente fervilhava em caos. O que eu faço, Gabriel? Sua voz estava à beira de um desespero palpável. Os homens armados a cercavam. A tensão era palpável. Gabriel olhou para o homem de terno, depois para Sofia. Você precisa decidir, Sofia. Sua mãe pode estar em perigo, mas esse endereço, o que ele pode significar? Ele sentia sua própria respiração acelerar. Um desejo profundamente enraizado de proteger, mas também de compreender. O homem de terno, ainda em pé, na porta, ampliou sua postura, como um predador que esperava o momento certo para atacar. A escolha é sua, mas não se esqueça. Os segredos têm um jeito doloroso de se revelar. Vá ao endereço, e você verá o que realmente está em jogo. Mas antes que Sofia pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando ecoou pela sala, unindo-se ao toque agudo de vozes atordoadas. Gabriel, instintivamente, virou-se para ver o que estava acontecendo. A janela do apartamento se estilhaçou de uma forma abrupta, e uma figura apareceu, deslizando através do espaço aberto. O homem armado entrou em cena. A visão era chocante. Um dos homens que antes estava fora. Um rosto familiar para Gabriel. O homem que ele pensou que ia proteger Sofia, agora parecia um traidor em um roteiro impossível. Eu não vou deixar que você leve Sofia, não enquanto eu estiver vivo, gritou ele, não dirigindo a palavra a ninguém em particular. Sua presença agora uma tempestade em plena calmaria. Sofia tremeu. O que está acontecendo? Quem é ele? Ela olhou entre Gabriel e o recém-chegado, os olhos amplos como um animal encurralado. Ele é um traidor, o homem de terno gritou, apontando. A situação descambou em caos. As vozes se sobrepuseram enquanto os homens armados trocavam insultos e ameaças. Gabriel se sentiu perdido. Cale-se, gritou um dos homens armados, girando sua arma. Sofia levou a mão aos lábios, os olhos arregalados. Gabriel se posicionou entre ela e o tumulto, seus instintos lutando contra a lógica. Você não vai machucar ninguém, ele disse, a voz firme. Isso termina aqui. Mas o clima era de guerra, riso no horror alheio. E então, como uma tempestade que não pode ser contida, tudo aconteceu rápido demais. O homem que Gabriel reconhecia como amigo virou a arma em direção ao homem de terno. Se você sair, ela vai sofrer, você sabe disso. O escolhido se preparava para discutir, mas antes que pudesse articular mais que palavras hostis, um disparo ecoou na sala. Ele atingiu o chão, e um grito de dor rasgou a atmosfera. Era Sofia. O tempo paralisou, enquanto Gabriel olhava horrorizado para ela. A expressão em seus olhos foi um misto de choque e confusão. O impacto da bala a lançou contra a parede, e a cena era um turbilhão de sons e gritos. Sofia! Gabriel gritou, correndo em direção a ela, cada batida do coração ressoando na dor. O que você fez? Não! Sofia caiu ao chão, e enquanto Gabriel se agachava perto dela, uma onda de nostalgia o atingiu. O olhar dela começou a se apagar, e em meio ao desespero, ele viu algo em seus olhos. Não apenas confusão, mas uma compreensão crescente. Gabriel,
Eu sei quem eu sou. Não fala assim. Você vai ficar bem, ele gritou, a voz embargada. Mas enquanto suas palavras soavam vazias, algo dentro dele começou a perceber que essa revelação poderia mudar tudo. Ele agarrou suas mãos, sentindo a frieza bela. O homem de terno ao fundo ficou paralisado. Ninguém se movia. É verdade. Eu era parte de uma organização que envolve mais coisas do que percebi, Sofia murmurou, seu olhar perdido. E minha mãe? Não, é quem você pensa. Ela foi quem armou tudo isso. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem de terno começou a sorrir, um sorriso que fazia seu estômago revirar. Viu? Eu te disse que há segredos a serem revelados. E essas verdades, elas são mais perigosas do que você pode imaginar. O mundo parecia desabar. Como assim Sofia estava ligada a tudo isso? Ele a amava, e agora ela era parte de um jogo muito maior. Ele olhou para ela, e tudo o que havia construído estava prestes a ruir. Havia algo no jeito dela que não se encaixava mais. Algo que estava faltando. De repente, um barulho intenso mais uma vez quebrou o silêncio. Um carro se aproximou em alta velocidade, freando em frente ao prédio. As portas se abriram e homens em uniforme saíram em disparada, prontos para invadir. Gabriel congelou, a adrenalina correndo em suas veias. Sofia, temos que ir! Gritou Gabriel, mas quando olhou para ela, já não havia mais aquela expressão vulnerável. Havia um brilho em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Determinação e um firme propósito que o aterrorizou. Não podemos fugir. Eu tenho que encarar isso. Ela respondeu, levantando-se lentamente, mesmo atrás do sangue que manchava seu vestido. Eu sou quem eu sou, e não posso continuar vivendo na sombra. O tempo parecia parar, enquanto Gabriel olhava para a mulher que ele achava conhecer, mas que agora parecia uma estranha. O passado não era o que pensavam. A cada segundo que passava, ele sentia que a verdade estava prestes a emergir. Algo que mudaria, não só a vida deles, mas o destino de todos ao seu redor. A situação se tornava mais crítica. Ele estava na sessão errada do filme de sua vida. Sofia espera, mas a decisão dela já estava tomada. E enquanto um dos homens entrava à força, uma explosão de desentendimentos estava prestes a ocorrer. Você vai se juntar a mim ou não? A voz dela soou firme, quase desafiadora. Enquanto isso, os passos dos homens armados ecoavam pela sala, criando uma tensão quase palpável. A reviravolta veio na forma de uma figura familiar surgindo na porta. Um rosto que não via há anos. Era o pai de Sofia. Sofia, eu sabia que você voltaria. Ele exclamou, a voz carregada de emoção. Gabriel ficou paralisado. O corpo de Sofia se virou como se uma paixão ardente, incontrolável, estivesse despertando dentro dela. Pai, você está vivo? Mas me disseram que... Ele interrompeu, caminhando com firmeza, mas a alegria logo deu lugar à gravidade. Não tenho tempo para explicações. Eles estão jovens demais para entender o que está acontecendo. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. O clima já tenso se transformou em uma tempestade geral, e o tempo parecia se operar. A revelação mudou tudo. Afinal, quem era realmente Sofia? E que segredo seu pai guardava? Os homens armados continuavam a avançar, mas a cena agora estava repleta de um novo mistério que desafiava a realidade. A batalha que havia começado poderia não ser mais entre eles e os invasores, mas entre verdades escondidas e o que realmente significava ser uma família.
O passado estava à espreita, pronto para desmoronar tudo, junto com as novas revelações. No ar a tensão pulsava e a pergunta ecoava. O que mais poderia estar oculto nas sombras da vida deles? O silêncio ainda pairava no ar quando Sofia segurou o cartão em suas mãos trêmulas. O endereço parecia brilhar como um farol, mas sua mente fervilhava em caos. O que eu faço, Gabriel? Sua voz estava à beira de um desespero palpável. Os homens armados a cercavam. A tensão era palpável. Gabriel olhou para o homem de terno, depois para Sofia. Você precisa decidir, Sofia. Sua mãe pode estar em perigo, mas esse endereço, o que ele pode significar? Ele sentia sua própria respiração acelerar. Um desejo profundamente enraizado de proteger, mas também de compreender. O homem de terno, ainda em pé na porta, ampliou sua postura como um predador que esperava o momento certo para atacar. A escolha é sua, mas não se esqueça, os segredos têm um jeito doloroso de se revelar. Vá ao endereço e você verá o que realmente está em jogo. Mas antes que Sofia pudesse responder, a situação tomou um rumo inesperado. Um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando ecoou pela sala, unindo-se ao toque agudo de vozes atordoadas. Gabriel, instintivamente, virou-se para ver o que estava acontecendo. A janela do apartamento se estilhaçou de uma forma abrupta, e uma figura apareceu, deslizando através do espaço aberto. O homem armado entrou em cena. A visão era chocante. Um dos homens que antes estava fora, um rosto familiar para Gabriel. O homem que ele pensou que ia proteger Sofia, agora parecia um traidor em um roteiro impossível. Eu não vou deixar que você leve Sofia, não enquanto eu estiver vivo, gritou ele, não dirigindo a palavra a ninguém em particular. Sua presença agora uma tempestade em plena calmaria. Sofia tremeu. O que está acontecendo? Quem é ele? Ela olhou entre Gabriel e o recém-chegado, os olhos amplos como um animal encurralado. Ele é um traidor! O homem de terno gritou apontando. A situação descambou em caos. As vozes se sobrepuseram enquanto os homens armados trocavam insultos e ameaças. Gabriel se sentiu perdido. Cale-se! Gritou um dos homens armados, girando sua arma. Sofia levou a mão aos lábios, os olhos arregalados. Gabriel se posicionou entre ela e o tumulto, seus instintos lutando contra a lógica. Você não vai machucar ninguém, ele disse, a voz firme. Termina aqui. Clima era de guerra. Riso no horror alheio. E então, como uma tempestade que não pode ser contida, tudo aconteceu rápido demais. O homem que Gabriel reconhecia como amigo virou a arma em direção ao homem de terno. Se você sair, ela vai sofrer. Você sabe disso. O escolhido se preparava para discutir. Mas antes que pudesse articular mais que palavras hostis, um disparo ecoou na sala. Ele atingiu o chão, e um grito de dor rasgou a atmosfera. Era Sofia. O tempo paralisou, enquanto Gabriel olhava horrorizado para ela. A expressão em seus olhos foi um misto de choque e confusão. O impacto da bala a lançou contra a parede, e a cena era um turbilhão de sons e gritos. Sofia! Gabriel gritou, correndo em direção a ela. Cada batida do coração ressoando. Na dor. O que você fez? Não! Mas ao chegar perto dela, algo inexplicável aconteceu. O olhar de Sofia começou a mudar. A expressão de dor foi rapidamente substituída por um semblante resoluto. Gabriel, eu sei quem sou e o que preciso fazer. Ela sussurrou com voz clara. Não fala assim, fique comigo. A cada batida de seu coração, o terror aumentava. Eles têm que saber a verdade.
Sofia disse com uma determinação que Gabriel nunca tinha visto antes. A verdade sobre mim, sobre nós. E então, em um instante que parecia eterno, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força desmedida. A entrada estava repleta de homens em uniformes, e uma voz ecoou: "Não se movam! Polícia!" Todos congelaram. Gabriel a olhou, sem entender. Sofia olhou de volta a ele. "Eu sou filha de um policial", confessou, como se finalmente tudo estivesse encaixando. Ela não era apenas qualquer mulher. A revelação a ensurdecia. "O quê? Como assim?" O choque atravessou Gabriel como um raio, e agora ele não sabia o que pensar. Os homens armados pareceram confusos. 3 deles deixaram suas armas abaixarem ligeiramente. "Que história é essa?" Um deles, com a voz rouca, encarou Sofia. "Meu pai, ele deve ter ocultado a verdade, mesmo de você", disse ela. A nova fragilidade desmistificando a força que havia lhe surgido. "Eu sou filha de um policial que morreu no cumprimento do dever. Ele estava investigando uma organização criminosa. Todo esse tempo eu, na verdade, fui criada para alcançar essa elite. Era meu destino descobrir a verdade." O olhar feroz do homem de terno agora carregava uma nova combinação de desprezo e curiosidade. "Você realmente acha que sabe o que está fazendo, Sofia? Eles não vão deixar você sair." Um estrondo vindo de fora cortou suas palavras. Gabriel viu um carro preto, de vidro escurecido, parar. Homens com vestimentas escuras saltaram e se dirigiram rapidamente para a entrada. Um deles falou ao walkie-talkie, o que fez o ambiente se eletrizar. "Havíamos encontrado você." Sofia estremeceu. Quem são eles?" O tom dela agora mesclava medo e regozijo. Um homem do grupo novo se aproximou e, ao olhar para Sofia, declarou: "Você acha que é a única que carrega segredos?" E quando suas palavras bateram, a sala estremeceu. "Você tem muito mais em comum com a organização do que imagina." O coração de Gabriel parou. Que mais estava escondido? O que mais sobrava por trás da fachada de uma vida comum? Como assim havia mais segredos escondidos sob a pele de Sofia? O verdadeiro jogo tinha apenas começado. O tom da sala estava eletrificado, enquanto o homem se aproximava. A tensão era palpável, e todos trocavam olhares nervosos. Sofia olhou para o pai, tentando decifrar aquele mistério. "O que você quer dizer com isso?" O coração dela batia acelerado. A dúvida a consumia. O homem que havia entrado, um dos armados, deu um passo à frente, os olhos fixos em Sofia. "Você realmente acha que é a única nesse jogo? Muitos já caíram nesse caminho", ele afirmou, a voz carregada de condescendência e um toque de ameaça. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? A verdade sobre Sofia se desdobrava à sua frente, mas ele ainda não tinha as peças do quebra-cabeça. "Sofia, fala. O que mais você está escondendo?" Ele não conseguia entender por que havia tanta reserva, tanta obscuridade em sua vida. "Se você sabia que seu pai era um policial, o que mais você escondeu de mim?" A raiva e a dor na voz dele ecoaram como um grito de alerta. Sofia hesitou, o mundo ao redor parecendo girar. É complicado, Gabriel. Eu não sabia", ela começou. Mas o homem de terno a interrompeu. "Complicado? Você acha que sua vida é complicada? Está prestes a se tornar um inferno. Eles estão aqui por você." Sua voz soou como um trovão, e todo o ambiente parecia tremer. E então, do nada, um barulho estrondoso cortou a sala. Como se o próprio chão estivesse desmoronando. As portas se abriram abruptamente, e um grupo de homens vestidos de preto entrou. A expressão feroz e determinada. "Eles estão aqui!" gritou um deles.
enquanto coletes à prova de balas brilhavam sob as luzes. Gabriel sentiu a adrenalina disparar. O que está acontecendo, Sofia? O pânico tomou conta dele. A sala se transformou em um caos de gritos e empurrões, e o peito de Sofia parecia apertar com o peso da verdade. Enquanto os novos homens se posicionavam, um deles disparou. A ordem é prender a filha do agente desaparecido. Sofia Mendes, você está cercada. E como se uma bomba tivesse caído, a revelação atingiu a todos como uma onda avassaladora. Sofia, o que eles estão dizendo? O mundo de Gabriel desmoronava. Ele olhou para ela, confuso. Da onde vinham essas acusações? O olhar dela se extinguia de imediato, como uma luz apagada. Não, isso não pode ser real. O pânico cresceu dentro dela. Eu não sou o que vocês pensam. Você é uma testemunha-chave na investigação, disse um dos novos homens, ajustando a arma. E os negócios da sua mãe envolvem muito mais do que você imagina. Corações batiam rápidos, como se o tempo estivesse desacelerando ao redor deles. Mãe, a palavra saiu da boca de Sofia como um sussurro. Ela se meteu nisso, minha mãe, e então, o chão sob seus pés pareceu ruir quando a figura de uma mulher apareceu nas sombras atrás dos homens. Era a mãe de Sofia. A expressão dela tinha um ar de desespero, mas acompanhada de um sutil sorriso. Sofia. Ela começou, mas estava clara a tensão no ar. Gabriel mal podia respirar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma maneira que não conseguia processar. Você sabia de tudo isso? Ele mal conseguiu olhar para Sofia. A mãe acenou com a cabeça. Eu preciso que você entenda que toda essa situação era uma questão de sobrevivência. Sua vida e a nossa sempre estiveram em risco. E então, como um sinal do destino, uma sirene começou a se aproximar. Ecoando na distância, alguém na organização estava prestes a agir. O que Sofia havia evitado por tanto tempo estava finalmente diante dela. O que mais iria ser revelado? Sofia, o que você vai fazer? Gabriel perguntou. A pergunta ecoando no fundo da sala. E a resposta dela estava mais perto do que imaginavam, mas uma coisa era certa. Tudo o que pensavam que conheciam estava prestes a desmoronar. E a escolha dela poderia custar vidas. O clima estava elétrico, e a sala parecia um campo de batalha. O rosto de Sofia estava pálido. Ela mal conseguia respirar quando sua mãe entrou. Os olhos cheios de lágrimas e desespero. Sofia, você precisa me ouvir. A verdade é mais complexa do que você pensa. Eles não querem apenas você. Eles querem a chave que você carrega. O momento estava tenso. Cada segundo se arrastava. Gabriel sentiu uma pressão no peito. A revelação de que Sofia era filha de um policial parecia uma bomba, e agora o passado de ambos estava prestes a explodir na cara de todos. O que você quer dizer com isso? O que é essa chave? Ele disparou, a raiva e a confusão se misturando. Sofia olhou para sua mãe, buscando alguma resposta. Você não sabe que a sua herança e as minhas ligações têm tudo a ver uma com a outra? O que meu pai descobriu pode colocar nossas vidas em risco. A tensão era palpável, cada palavra cortava o ar. Os homens armados estavam nervosos. Um deles ajustou a mira de sua arma. Precisamos agir. A polícia está chegando. Um deles gritou. O tempo estava se esgotando. Vamos, Sofia. Nós precisamos sair daqui. Gabriel agarrou a mão dela, a urgência queimando em seus olhos. Mas Sofia hesitou. O conflito em seu peito era visível. Não, Gabriel. Eu preciso enfrentar isso. Essa é a única chance de descobrir a verdade sobre minha família,
sobre mim e talvez sobre você também. Havia fogo em sua voz, uma determinação que a fazia parecer mais forte. Então, como num filme, o que parecia ser um impasse explodiu em ação. A sirene da polícia ecoou cada vez mais perto. O homem de terno se preparou, seu semblante mudando para uma raiva abissal. Se você não se entregar, eles vão destruir tudo. Você não sabe com quem está lidando. E nesse momento, a polícia invadiu a sala. Os gritos eram ensurdecedores. No chão, todos ao chão. A cena se desenrolava em câmera lenta, e Sofia se virou para Gabriel, o olhar dela injetado de adrenalina. Se eu morrer, saiba que você é a razão pela qual eu encontrei a força para lutar. A verdade e o amor brilharam entre eles. Sofia começou a recuar, sua determinação disparada. Vá, Gabriel. Isso é o que eu escolhi. As palavras saíram como um sussurro, mas se transformaram em um grito de coragem. Você está louca? Gabriel protestou, mas já era tarde. Antes que pudesse fazer algo, Sofia segurou o cartão em suas mãos. Sua expressão imperturbável. Eu vou até o fim, essa batalha é minha. Os homens armados começaram a reagir. Sofia se lançou para frente, em direção aos novos agentes da lei. Gabriel olhou, seu corpo paralisado pela escolha dela. Ele não podia deixar de admirar a coragem dela. Mas enquanto a cena se desenrolava, Sofia ofuscou todos os outros com sua luz. Os agentes se estavam agachando, e a mãe de Sofia, em um ato inesperado, disse: precisamos descobrir a verdade, antes que todos paguem por nossas histórias. Os gritos e tiros ressoaram enquanto a confusão tomava conta. Sofia estava tomando seu lugar no conflito. E de repente, o homem de terno estava cercado. A situação se transformou em um jogo mortal, onde escolhas e segredos se tornavam arma e escudo. A adrenalina pulsava, e enquanto Gabriel estava paralisado, a verdade se desenrolou em uma velocidade impressionante. O que começara como um simples jogo de interesses se transformou em uma guerra aberta. E no meio da confusão, enquanto o caos reinava, uma sirene soava ao fundo. O destino estava prestes a mudar. Pelo menos um deles poderia sair inteiro, mas seria Sofia. Ela estava pronta para sacrifícios. Antes que o último grito ecoasse, a força da verdade se concretizou. Gabriel saiu com um nó na garganta, incapaz de deixar aquela cena para trás. E o mistério da vida deles continuava, pendurado no ar como um fio muito fino. Agora, enquanto o eco da batalha ainda ressoava, a história de Sofia e Gabriel precisa ser levada adiante. E se você está aqui, é porque deseja saber mais. Então eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que nos impulsiona. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.